Começou nesta segunda-feira, na programação do Canal do Boi, a semana Rig Basa VT Milk. Até sexta-feira você acompanha aqui um conteúdo técnico, científico, que vai apresentar esse projeto da parceria das fazendas do Basa, um dos mais conceituados criatórios de gir leiteiro do Brasil, direto da vitrine tecnológica criada em Araçatuba pelo pesquisador Dr. José Fernando Garcia. Semana vai contar sobre a redução, por exemplo, do intervalo de gerações do gir leiteiro e no sábado a venda de bezerras que são a ponta da genética selecionada pelo Basa. Ao vivo de Araçatuba, as informações do nosso companheiro Daniel de Paula. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Zaidan, e a todos os que acompanham o Mais Pecuária deste feriadão de segunda-feira, 15 de novembro. Voltamos ao vivo aqui da vitrine tecnológica, né, que hoje é a VT Milk, mas que nasceu de um projeto que eu acompanhei lá de trás, quando ele empolgadamente nos abordou num acostamento aqui da Marechal Rondon, disse, não, vem aqui que eu quero te mostrar. E o Fernando Garcia, que é uma referência, né, em melhoramento genético, em ciência, em uso e aplicação de tecnologia, um cara internacional, nos mostrou aquele embrião que hoje está se materializando a cada dia com projetos do tipo do VT Milk, VT Beef, VT Feed e outros tantos que virão aí para ser um fomento de produção sustentável, muito economicamente viável para todas as atividades dentro da agropecuária. E a nossa estreia oficial, vamos dizer assim, né? Tudo foi feito nos trinques para a gente poder estrear em grande estilo nessa parceria do VT Milk com as fazendas do Basa. Você bem disse aí, uma das maiores referências em gir leiteiro, que é capitaneada já praticamente 5 décadas aí de seleção no gir leiteiro, Evandro Guimarães, que todo mundo conhece, respeita, um homem tido como uma referência, um norte também de muitas seleções importantes do gir leiteiro brasileiro e que encabeçou vários projetos pioneiros dentro da raça e da produção de leite do Brasil, sempre pensando num todo, nunca nele só, porque afinal de contas são muitos os eventos comerciais que ele organiza com a equipe, mas tudo isso em benefício de um todo, isso que é legal. E essa prestação de serviço que está acontecendo hoje, desde as 7h20 da manhã, é mais uma parte disso, e a gente tem muito orgulho de fazer parte disso. Eu, primeiro, de estar aqui, Fernando, a seu convite, a Central Leilões ajudando a formatar esse evento, que é também comercial, afinal de contas, em fazenda é uma empresa e ninguém brinca de fazer a coisa só por paixão, tem que haver negócio, tem que ser muito sério, afinal de contas estamos falando de mercado e o mercado sempre é soberano, mas tem muita ciência, muita tecnologia, muita pesquisa, muito trabalho muito sério, responsável por trás disso, e nós temos aqui a presença de 2 novos integrantes desse time de transmissão. Chegaram aqui 2 feras para falar um pouquinho sobre biotecnologia de reprodução, também sobre melhoramento genético, enfim, sobre o RIG, redução do intervalo de gerações, que a gente já abordou hoje na primeira participação, também na hora do almoço, com o seu Evandro, a doutora Flávia, mas agora a gente vai entrar nas entranhas dessa sistemática que é um objetivo mais do que uma obsessão, né? Porque a obsessão às vezes pode ter um tom pejorativo. O objetivo não, é um alvo que você tem que perseguir. E isso eles fazem todos os dias e você agora está dentro disso também. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, colegas, Rodolfo, Toral. E boa tarde a todos os telespectadores do Canal do Boi. Realmente, você lembrou de um negócio bem legal, né? Vínhamos na estrada, eu vi o carro do Canal do Boi, me chamou a atenção. Quando passo, vejo que era o Daniel lá dentro. Buzinei e disse, para. Já que você está aqui, vamos ali. E viemos aqui, demos 4 quilômetros da rodovia, aqui no quilômetro 530. E, então, assim, é um prazer, muito boa essa história, essa lembrança. E é muito bom estar agora metido nisso, como você falou, né? Eu tive há 2 anos atrás, 2 anos e meio, o prazer de encontrar e conhecer o senhor Evandro Guimarães, que é essa figura, essa personalidade muito rara, que conduz esse projeto do Basa com muita diligência. E a gente, em conversas e interações, parece que a coisa naturalmente se fiou no caminho de pôr a tecnologia Basa ainda mais à frente. Então, quando eu conheci o sistema, o projeto, né, o trabalho diário do grupo do Basa, eu vi que havia
primeiro, uma pujança no desejo de colocar a tecnologia a serviço do aumento da produtividade. Então, isso começou com a seleção genômica, depois foi migrando para essa ideia de avançar o processo usando tecnologias reprodutivas. A gente se envolveu em alguns projetos de produção de embriões, inclusive, e ele mesmo já estava envolvido nesse projeto de produção de animais ainda pré-púberes ou fêmeas muito jovens já tendo sua genética disseminada, inclusive a biópsia de embriões, que é um tema talvez a maior fronteira disso, você poder selecionar um indivíduo ainda na fase de embrião antes dos 7 dias, né, de vida, né? Então você já saber para onde vai o sistema 9 meses antes de você ver o bezerro nascido. Então essas coisas já estavam ocorrendo e eu ingressei nesse sistema e houve uma grande sinergia. E aqui em Araçatuba nós começamos com um projeto de sítio e fazer o que com um sítio pequeno, como dar vocação e produtividade a isso, e criamos esse conceito vitrine tecnológica, que inicialmente foi para o gado de corte, depois agregamos agora o gado de leite. Como você disse, a ideia é ter uma vitrine permanente aqui. Isso está começando agora, talvez esse seja um evento marcante por ser o primeiro. E a ideia aqui com o BASA foi colocar animais à prova dos 9, né? São Tomé, né? Ver para crer. A gente fala muito, nós somos cientistas, somos professores, pesquisadores e também andamos no campo, mas a gente não sentia na pele a dureza que é ter o bezerro nascido, ou fazê-lo crescer, ou a vaca dar o leite, enfim. E nós resolvemos colocar isso aberto ao público. E aqui essa semana, infelizmente ainda não dá para receber todo mundo aqui num evento, um dia de campo verdadeiro, mas a gente já começa a demonstrar isso. Então, o objetivo dessa semana, com todo o suporte e apoio da Fazenda, do grupo do BASA, é mostrar o que foi feito nos últimos anos, nesses 3 grandes eixos e outros também paralelos, que são a seleção genômica. BASA foi o pioneiro e o propulsor dessa mola, genotipando seus primeiros 1000 animais. Hoje, se eu não me engano, são 30 mil animais já no banco de dados. Isso nós vamos conversar aqui com os nossos convidados, quão importante foi isso e é a genômica para dar segurança nas decisões. Depois, já que você tem segurança na decisão, vamos acelerar esse processo. Então vamos explorar ao máximo, claro que com os cuidados necessários, bem-estar animal, sem causar perdas desnecessárias e irreversíveis. E vamos ao ápice da tecnologia, né? E colocar tudo isso numa perspectiva de quê? De aumentar a base do GIR excepcional. Essa palavra também é um mantra, né? Para ter um girolando de alta qualidade, você precisa de uma mãe excepcional. Então, toda essa máquina, a gente está aqui para mostrar, falar. Essa semana nós vamos ter várias outras atividades, você acha que vai falar um pouco sobre isso. Então, é muito bom tê-los todos aqui. O seu Evandro também está nos assistindo e nos analisando aqui de longe, mas nossa audiência qualificada, né? Apoiando aqui muito a gente. Muito obrigado, eu acho que os nossos colegas podem num cenário como esse aí, ó, Zaidan, nós estamos, como eu disse, né, bem na beira da rodovia Marechal Rondon aqui. Você viu a cidade de Araçatuba ali ao fundo, que já é colada vizinha aqui a Birigui, que já está bem pertinho de Guararapes e outras cidades mais ao fundo, do outro lado, enfim, nós estamos num cenário desse aí, ó. Essas aí são receptoras desse projeto, que já pariram aqui mesmo na vitrine tecnológica, as bezerras que estão aqui do lado, que você vai ver também, e que estão catalogadas para o leilão que vai fechar o nosso compromisso aqui, como eu disse, né? Esse compromisso comercial, que é o fim ao cabo, como disse o senhor Evandro hoje na nossa transmissão, que é a venda dessa genética absolutamente segura para ele de estar no mercado representando a sua marca. E nós vamos explicar isso ao longo da semana. Eu quero deixar bem à vontade o público que quiser, olha lá, os caminhões, os automóveis passando, feriadão, mas está movimentada a estrada aqui. E nós aqui, prestando esse serviço junto com as fazendas do Base e o VT Milk. Nós temos os telefones da Central Leilões, que estão à sua inteira disposição para você interagir com a gente, mandar suas perguntas, mandar a sua participação de alguma forma. Se você quiser consultar já, uma parte do catálogo já está à sua disposição, ainda estão sendo formatados os nomes dos lotes de uma grande novidade, talvez o maior de
todas as ofertas, em todos os tempos, de embriões qualificados de gir leiteiro, mas dentro de um critério tão rigoroso que quase que o senhor Evandro desistiu da coisa. Eu flagrei aqui uma conversa dele com o Alexandre, que é o gerente lá do Basa, falando assim, será que nós vamos... Não, tá tudo seguro. Por quê? E aí eu entro cumprimentando aqui o professor doutor Fábio Toral, representando a UFMG, o paranaense mais mineiro da história, né? Com esse semblante escocês, não sei se é porque ele passou um ano em Edimburgo, mas ele tem esse semblante, né? Royal Scotch. E aqui do meu lado, o também veterinário, médico veterinário, o homem de Joaçaba, que está aqui com a gente, também o catarinense mais mineiro que eu conheço, que representa aqui a Genial, Dr. Rodolfo Rumpf, que veio também a brilhantar esse papo aqui. Por que eu digo isso? Porque todo o cuidado que nós tivemos nessa estreia, professores, doutores, o senhor Evandro fez questão de salientar a todo momento. Nós precisamos, o GIR é um assunto cívico, é uma atividade social, mais do que uma atividade agropecuária. Produzir GIR de qualidade, de ponta, com segurança, é prestigiar o ser humano que vai consumir um alimento, mas que vai estar por trás um monte de coisa, inclusive a vida das famílias que produzem isso, cidades que vivem disso, as pequenas, médias, grandes. E isso é uma coisa importante, porque, como diz um amigo nosso, Fernando, uma fêmea, porque tem 2 ovários, não pode ser considerada doadora. Ele tem 300, mas ele só usa embrião de 30 porque ele só confia nelas, ou só confia não, mas ele tem certeza que aquilo, e mesmo assim mede todos os dias. E aí entra a sua parte. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa qualidade da preocupação, da responsabilidade, porque é uma tecnologia já hoje meio que em domínio, vamos dizer assim. Até uns anos atrás não, mas hoje já é dominado. Só que tem que ter cada vez mais responsabilidade, né, Rodolfo? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, boa tarde, e gostaria de agradecer ao Dr. Evandro e ao Fernando também pelo convite e a oportunidade de vir aqui discutir um pouco sobre tudo que a gente fez na vida. Começamos congelando sêmen e hoje estamos lá na clonagem. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, você tem uma caixa de ferramentas tecnológicas e que você vai lançar a mão delas em função do objetivo definido e o projeto de cada um. E principalmente considerando o rigor, a responsabilidade do que você está disseminando, mas também a socialização da genética. Quer dizer, o primeiro projeto que eu tentei aprovar lá em Santa Catarina, tomei pau. Aí, porque era transferência de embrião clássica, daí eu consegui mostrar que, na verdade, a gente estava fazendo condomínios para adquirir doadores diferentes, e esse condomínio ia gerar embrião para todo mundo, e assim foi água mole em pedra dura, na verdade. Mas hoje nós já estamos num estágio tal que permite a gente, uma vez selecionado, e eu vou deixar para o Fábio falar, adequadamente esse animal, essa bezerra, essa doadora, nós conseguimos produzir esses embriões, esse genoma já fechado, com o objetivo que o leiteiro lá, o produtor tem, e levar essa genética para ele. E principalmente porque nós podemos fazer isso não de uma hora para outra, mas numa escala de 3, 4 anos, e conseguir você tirar ele de um status X para um Y, com uma produtividade muito maior, com os mesmos custos de produção que ele vinha tendo. Então acho que isso é inquestionável. E nós temos um espaço muito grande, uma demanda enorme, e nós precisamos ter cada vez mais genética, e genética de boa qualidade, para fazer essa diferença. Professor doutor Fábio Toral, muito boa tarde também. Eu queria, complementando isso que ele já te passou a bola, te pautou, né? Dizer o seguinte, que o melhoramento genético, todo mundo sabe que, e aqui a gente não tem nenhum melhoramento genético, pode chamar de aprimoramento genético, porque a gente está falando de animais cada vez mais jovens, já com essa... E não é só a genômica, nós temos 50 anos de trabalho de escolha do que era melhor, com todas as ferramentas que cada safra e cada temporada foram permitidas usar. E eu queria que você falasse sobre isso, porque hoje, como disse aqui o Fernando Garcia, daqui a pouco nós vamos estar aspirando embrião. Quer dizer, a bezerra não vai parir, não vai dar leite, já vai ter filha. Vai ter quase uma irmã, uma filha. A que ponto chegamos, professor? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fernando, Dr. Rodolfo. Boa tarde a todos que nos acompanham. O melhoramento genético no Brasil, ele evoluiu muito desde que nós importamos os animais zebuínos
começamos a desenvolver e adaptar algumas tecnologias para as nossas condições, e hoje nós chegamos num ponto em que a gente consegue combinar ferramentas que geram dados na fazenda com ferramentas de laboratório que nos permitem avançar sobre o genoma dos animais e identificar aqueles de maior potencial muito cedo. E isso traz um benefício que é aumentar o ganho genético anual. Essa ferramenta, na verdade, a redução do intervalo de geração é um meio que nós vamos usar para aumentar o ganho genético anual. E o ganho genético é uma forma de contribuir para o aumento da produção de leite, carne, enfim, qualquer outro produto. E é fundamental a gente sempre deixar claro que nós estamos trabalhando com um insumo, que é a genética, e que tem que chegar a todos os produtores. Eu tenho como missão, como professor, como pesquisador e como técnico, facilitar a chegada do material genético de boa qualidade a todos os produtores. O melhoramento não deve ser restrito a poucas fazendas. É algo que tem um impacto econômico, social, de sustentabilidade muito grande. E nós temos que facilitar a disponibilidade de animais geneticamente superiores para todos os clientes que são os produtores rurais. Então, acho que nós temos o Brasil, os pesquisadores, a indústria brasileira já tem bastante maturidade para aplicar e desenvolver algumas ferramentas, e a gente está aqui para discutir como que isso pode chegar até o usuário e como que isso pode beneficiar a sociedade como um todo. Mas antes disso a gente tem até uma conclusão já meio que natural, eu até comentei isso hoje numa das participações de manhã, que aqui atrás, por exemplo, todas estão catalogadas, tem até 4 bezerros aí desse mesmo nível, né, de excelência de seleção, Fábio, porque não há nada mais moderno do que isso. Mais moderno que só os embriões que já tem praticamente delas. Então, quer dizer, é uma genética muito confiável, né? Perfeito. Hoje nós já temos bancos de dados que nos dão suporte em processos de avaliação genética. Nós já temos um grupo muito grande de técnicos trabalhando para melhorar o processo de avaliação genética, para que a gente tenha segurança de identificar o potencial genético dos animais o mais rapidamente possível e aí multiplicar essa genética para que a gente consiga disseminá-la de maneira mais eficiente. Eu queria fazer assim, ao ouvir sua fala, né? Me lembrei de hoje de manhã que a gente estava conversando sobre esse assunto, e uma das preocupações, muitas vezes, talvez seja, estou fazendo aqui o papel de advogado diabo, apesar de já ter minha posição tomada, as pessoas podem pensar, puxa vida, então peraí, você vai fazer um teste de DNA nesse animal e já ele é o cara e você vai com ele para frente e vai multiplicar e com isso popular, ele vai ter descendentes. E aí, se ele não for aquilo? A gente falou muito aqui que biologia não é matemática, né? E aí vem a importância de medir, de continuar medindo, anotando, mensurando, né? Então esses animais, aqui nós estamos vendo bezerras, como a gente viu, poderiam ser aspiradas, como a gente também discutiu essa manhã, com resultados positivos, sem danificar o animal, garantindo que ele continuasse vivo, produtivo, e os animais gerados a partir deles e elas mesmas serem sempre monitorados. Controle leiteiro. Então, esse tipo de compromisso que o multiplicador, o selecionador, que faz essa genética mais apurada tem, vai ter que continuar ocorrendo. Eu lembro, trabalhando com o Nelore, você também está envolvido, todos aqui, né? Muito acostumados com o Nelore, no começo era assim, mas espera aí, um teste de DNA não resolve o problema, tem que continuar, claro que tem que continuar medindo, ninguém falou que vai resolver. Só que isso talvez resolva o problema, ou ajude a acelerar, a diminuir o intervalo entre gerações, a aumentar o plantel e a base, porque você testa mais indivíduos, né? A gente vai ver aqui ao longo dessa semana um depoimento sobre esse processo no holandês, nos Estados Unidos. Então, assim, quando se fez a genômica, se achava que ia usar nos touros para melhorar, diminuir teste de progênie e melhorar o sistema. Depois começaram a usar em vacas e usam em todos os animais, porque por você tem uma confiabilidade, você começa a ter uma peneira melhor, você pega os melhores animais e multiplica, e com isso você ganha, você faz a máquina fluir.
e rodar, mas sempre medindo o fenótipo. Então, assim, eu estou fazendo o advogado do diabo e já meio dando minha posição. Eu acho que colher fenótipo é importante. Não sei se vocês concordam com essa posição. Alinhado com a genômica, né? Da robustez das análises. O Fábio mencionou um ponto que eu acho importante, que foi assim, um pouco também a adaptação das tecnologias. Eu lembro que, falando do GIR mesmo, não superovulava, né? Não tirava embrião. Até o dia que a gente errou na diluição, Nelore também usou metade do que nós usávamos para uma vaca Taurus, e aí você conseguiu tirar muito embrião. Então acho que tem tudo a ver, sabe? A gente importou muita informação, mas a partir do momento que nós também começamos a dar o foco necessário na pesquisa e levar isso para o campo, o Brasil se tornou o país, até recentemente, o país que mais fazia transferências de embrião ou produção de embrião FIV no mundo. Nós chegamos a ter 50% de todos os embriões FIV produzidos no mundo feitos aqui. Então, eu acho que essa contribuição, de fato, a ciência trouxe. E, claro, teve que haver adaptação, tivemos que conhecer melhor o material que nós estamos trabalhando hoje, mas, felizmente, tudo aconteceu e eu acho que estamos prontos para novos desafios. E ainda tem, por favor, Fábio, em cima do que o Fernando acabou de comentar. Eu acredito que a gente tem como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então a gente não pode pensar numa tecnologia de maneira isolada. A gente está aqui tratando de um processo muito complexo e que pode fazer uso de várias tecnologias, que combinadas, aí sim, vão dar o melhor resultado. Quando a gente pensa em identificar o potencial genético dos animais ainda cedo, é fundamental a gente levar em consideração que no processo de melhoramento a gente não pode depositar todos os ovos numa única cesta. Então, a gente precisa conhecer grupos de animais. Então, com a ferramenta de genotipagem e até mesmo da FIV, a gente pode multiplicar animais que estão no topo da tabela. A gente não precisa colocar todo o investimento em um único indivíduo. E quando a gente distribui a utilização das ferramentas de multiplicação do material genético, a gente acaba nos cercando, dando mais confiança no processo de melhoramento genético e também em algo fundamental, que é a conservação da variabilidade. A gente fala muito de identificar os melhores animais, mas em determinado momento no processo de seleção, a gente tem a avaliação genética dos animais e as diferenças entre os animais são numericamente pequenas, mas existe um grupo de animais de altíssimo potencial genético que representam uma grande variabilidade genética e que sim, tem que ser multiplicados dentro desse grupo para que a gente, ao mesmo tempo, promova a mudança genética sem perder a variabilidade, que é a matéria-prima do melhoramento genético. Além do que, Rodolfo, tem uma outra questão que chama bastante atenção e valida muito essa safra que está aí exposta agora na tela, que é o critério adotado ou estabelecido pelas fazendas do BASA para promover essa multiplicação de material confiável. Ele não pega a bezerra que nasceu, por exemplo, a número 1, ou máxima número 2 do Brasil, está ali no catálogo, quer dizer, vai ter pacote de embrião dela no sábado. Mas não é porque ela tem 1.300 quilos de GPTA, é porque a mãe tem 1.000, a avó tem mais 1.000 e pouco, quer dizer, é uma garantia muito grande. O que o embrião dela que veio, porque ela também foi produto de embrião, a mãe provavelmente também foi, e o embrião que vai vir dela, quer dizer, quem levar já está levando essa consistência genética. Queria que você falasse sobre isso, porque o embrião ele já carrega esse histórico também. Hoje tem tecnologia para isso. Ah, mas eu não tenho como fazer agora. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a técnica, né? O congelamento, enfim, os cuidados que um produto, um tesouro como esse, precisam ter para se tornar a joia que está, por exemplo, aqui atrás. Quanto mais consistente o rebanho, mais seguro a gente fica, né? Mas você ainda pode ter variações entre o mesmo acasalamento. Nós temos lá rebanhos da fulana A com B e indivíduos excelentes e indivíduos
mais ou menos, vamos Sim, dizer assim. O filho do Pelé não jogava nada, né, tadinho? Bom, Do Zico. essa aí é uma boa... Era goleiro, né? Mas uma... Meu amigo, mas não jogava nada. Era goleiro. E era goleiro. E para fechar essa lacuna, é que entra o que o Fernando comentou. Nós já vamos poder fazer a biópsia do embrião e pré-selecionar o embrião a ser transferido. Tem um custo? Tem um custo. Só que você vai... É o tiro certeiro. Outra coisa... Sair lá na frente. Quanto é que custa uma receptora hoje? Quanto se imobiliza aí de capital, né, para gerar? Você vai estar gerando, você vai conseguir tirar essa variabilidade que existe ali naquele pool de embriões. Agora eu gostaria de voltar na variabilidade genética. Eu sempre trabalhei com banco genético, né? Eu vim do Senargem, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E a principal coisa que eu acho que eu fiz, outra coisa não, o principal trabalho que eu fiz na vida foi justamente guardar material genético de tudo que é raça que nós temos hoje. A gente dizia que era um projeto de segurança nacional, já foi dito isso aqui agora. É um projeto de segurança nacional. Quem tem variabilidade genética, quem tem tecnologia, quem tem gente para fazer, identifica o que o mercado quer daqui a alguns anos e você forma. Nós conseguimos fazer isso. E com uma certa agilidade e eficiência. Tá falando um cara aqui, antes do Toral participar disso também, o cara que, entre outros, ele nem citou isso, quer dizer que ele foi no todo, né? O doutor Rodolfo Rumpf, que está aqui do lado, trabalhou naquele projeto do primeiro clone do Brasil, né? Na Vitória, bezerra cimental que vocês produziram, o primeiro clone da história da pecuária brasileira passou pelas mãos do Dr. Rodolfo Rumpf, que está aqui do lado, mas o mais importante, segundo ele, foi realmente essa coletânea, esse backup que você fez de informações, que é realmente extraordinária essa sua colocação, né, Toral? Eu queria complementar, compartilhar uma experiência que nós tivemos recentemente. O Dr. Rodolfo estava falando a respeito da variabilidade que existe entre produtos de um mesmo acasalamento. Nós fizemos um trabalho recente na raça Nelore e analisamos os produtos irmãos completos de 37 acasalamentos que tinham repetições. E a gente quantificou a diferença que existe entre grupos de irmãos completos, ou seja, produtos do mesmo acasalamento. E a variabilidade é muito grande. A gente chegou a variações de até 100% no mérito genético dentro de alguns acasalamentos. Então, nós, ao escolhermos os melhores pais e as melhores mães, estamos contribuindo para o aumento da média do valor genético da população, mas a gente ainda tem variação dentro desse grupo. E a combinação de uma tecnologia que permite multiplicar um acasalamento com uma tecnologia que permite identificar o mérito genético desses produtos, no caso as ferramentas de seleção genômica, nos permitem identificar variações muito grandes que antes não eram possíveis de serem identificadas. Então, com isso, a gente promove o melhoramento de maneira mais efetiva e rápida. Então, hoje nós temos à disposição muitas ferramentas que podem ser usadas, né, para essas finalidades de promoção do melhoramento genético. Então isso é muito bom. Melhor do que não ter opção. Porque você tem um aumento muito grande dessa variabilidade, você tem muito mais opções. Quer dizer, ainda se tratando de biologia, né, que não é exata, a ciência, mas é uma questão de que você já confia em tudo isso que está armazenado de informação e a combinação disso resulta num número muito maior de opções que a pessoa tem e o mercado acaba se beneficiando com isso, porque esse cuidado que ele tem aqui dentro, ele entrega pronto. Sim. Também para tocar num outro assunto polêmico, né, que foi trazido aqui pelo Toral, e já que a nossa ideia aqui é compartilhar experiências, visões, sensações até, porque muitas vezes a gente não tem tanta objetividade, um medo que se tem é a endogamia, ou o medo que se tem é a diminuição da variabilidade genética. Mas acho que o próprio exemplo que o Toral nos trouxe, quando você acasala indivíduos, mesmo pai, mesma mãe, e analisa os filhos, porque hoje é possível graças à fecundação in vitro, você vê ainda uma grande variabilidade. Então a variabilidade existe. Hoje você pode trabalhar para diminuir isso usando a genômica. Então você vai
inevitavelmente causar uma endogamia. Mas hoje também é bonito isso, e a gente tem trabalhado nesse aspecto, as nossas pesquisas. É possível usar a genômica para medir essa endogamia, para ver onde ela está em cada cromossomo e direcionar essa endogamia para uma endogamia boa. Eu tenho até uma ideia, quando me põe muito contra a parede, mas a endogamia é ruim, eu digo, não, a endogamia também é um método de processo de seleção. No fim das contas, a endogamia contribui para isso. Você mantém os pools genéticos, você tem o pool genético. Se amanhã nós tivermos uma era glacial e nós precisarmos de um gir resistente ao frio, talvez a gente possa encontrar isso num remanescente, num animal que tenha vindo de uma região fria, lá se é que isso existe na Índia, com gir. Então, assim, esses casos, exemplos extremos, é um acelerar e um brecar constante, mas com um foco, né? Então, isso que a gente está falando aqui. Eu acho que o criador, ou quem compra, quem vai fazer genética, ou vai montar um rebanho giro, ou já tem, ele vai ficar com medo, mas se eu usar só... Ninguém está falando de só usar um touro. A gente está falando de usar várias possibilidades, várias famílias, como foi falado aqui, e usando o máximo possível de monitoramento, escrutínio genético, e aí fazer esses acasalamentos. E sempre buscando analisar endogamia, analisar produtividade, uniformidade e esse pré que acelera, com isso caminhar, né? Acho que o gir leiteiro fez isso nos últimos anos, com esse boom que houve nos últimos 20 anos, 25 anos, transformando-se numa raça definitivamente leiteira, que tem potencial, não potencial, mas que tem um papel importante não só no Brasil, mas no mundo, já está demonstrado, exportações aí a torto e a direito. Agora a gente tem condições, se a gente quiser, eu vou me arriscar aqui, de sermos o holandês dos trópicos com o gir. Não sei se os meus colegas concordam, se eu estou sendo muito agressivo, mas o holandês fez isso, né? Isso também, pessoal, em função, e eu queria que vocês comentassem, complementassem isso, uma modernidade muito bem aplicada, com critério, com responsabilidade, em cima da construção de um melhoramento promovido estatutariamente pela associação, do qual, por exemplo, Evandro Guimarães é o presidente atualmente. Então, quer dizer, já vem com muita informação e validação de indivíduos que foram testados, provados e aprovados, e aí você coloca a modernidade, acelera ao ponto dele ter hoje o que ele chamou um pouco mais para trás de ousadia, mas que já aqui está materializado essa questão, né? Eu antes tu me provocou, mas é exatamente nessa linha. Então, só para, não é chover no molhado, mas repetir. Hoje nós conseguimos... Antes você conseguia explorar ao máximo o macho, o touro. Hoje nós conseguimos, com todas essas ferramentas que foram sendo desenvolvidas, notadamente a fecundação in vitro, o semi-insexado, nós conseguimos trazer a vaca para o status semelhante ao que tinha o touro antes. E aí você tem... então nós conseguimos produzir hoje muitos embriões através da aspiração folicular dessa doadora, fecundação no laboratório, cultivo, maturação dos ovócitos no laboratório, a fecundação, a produção desse embrião. Esse embrião ele pode ser expedido a fresco, como a gente usa, né, a nomenclatura, e esse embrião ele pode ser colocado em receptoras que deram cio 6, 7 e 8 dias atrás. Quer dizer, você tem uma semana para programar essa transferência. Isso é importante salientar porque a gente fez um trabalho desses em Quirinópolis, em que nós expedíamos embriões de Goiânia para Quirinópolis, para a cooperativa, na terça e na sexta. E a cooperativa, os veterinários da cooperativa já sabiam aonde que eles tinham que transferir esses embriões. Então, por quê? Porque na semana anterior as vacas deram cio. E isso dá e a ideia era ter 30% de eficiência. Em 3 anos, dobra totalmente o status produtivo daquele produtor. Esse embrião hoje também, nós conseguimos, o que eu quero dizer com isso? Colocar isso ao alcance do pequeno e médio produtor de leite. Então hoje a gente está trabalhando com prefeituras, está trabalhando com cooperativas e alguma coisa com o projeto, também com o projeto Sebrae Tech, nesse sentido. Mas também temos a possibilidade de ter o embrião, esse embrião ser congelado, fazer um banco de embriões e eles serem transferidos lá na propriedade do produtor à medida que as vacas que estão produzindo leite vão entrando em cio. Em vez de você colocar um sêmen, você já coloca um embrião com genoma fechado, definido. Então acho que isso tudo está ao nosso alcance e ser bem selecionado, como você usou a expressão e o Fábio também comentou,
o progresso é certeiro. A gente vive num país onde a agropecuária é muito pujante. Nós temos associações de produtores muito eficientes, muito ousadas. Nós temos produtores que individualmente tomam a frente dos processos e, em alguns momentos, a pesquisa tem que correr atrás desses produtores. E quando a gente começa a tratar de redução do intervalo de geração, especialmente com a utilização de fêmeas jovens, a gente começa a perceber que logo teremos outro desafio, que é a precocidade sexual de machos. Por muito tempo, a gente tentou desenvolver ferramentas e processos para avaliação de machos jovens, mas a gente talvez tenha deixado um pouquinho de lado a questão da precocidade dos machos, porque usar o touro jovem já era usar o touro numa idade que eles já estavam púberes. Agora, com a possibilidade de aspirar novilhas, ou bezerras, praticamente, com 7 meses, não adianta eu aspirar uma bezerra de 7 meses e acasalar ela com um touro de 20 anos. Né? O intervalo de geração é a média da idade dos pais. Então nós temos que olhar para frente e nos antecipar a essa demanda, que vai ser também a utilização ou a escolha de machos que também são precoces para utilizar nessas fêmeas e ter o maior impacto sobre o intervalo de geração. Eu acho que esse é um desafio que está posto, talvez a gente não tenha se atentado ainda, mas que pode ser o grande gargalo para esse... Essa é belíssima colocação, né? Eu me assustei quando começamos a viver mais esse mundo do GIR e ver que os animais são longe do que é o Nelore hoje. E eu sou do tempo também do Nelore não precoce. E eu vi o trabalho que foi feito no Nelore de apressar o lado do macho através da seleção das fêmeas precoces e dos machos, obviamente, precoces. Então, aquele macho e aquela fêmea que estavam prontos com 22, 24 meses, hoje a gente tem com 14, 12, 14, 16 fácil, né? A gente viu esse processo enquanto a gente estava vivo, não é uma coisa tão grande assim. E eu acho que você está levantando um ponto bastante importante e isso acho que seria um fenótipo a ser selecionado bastante interessante no giro e vai junto, né? O macho e a fêmea vão caminhando junto e isso deve melhorar o processo. A gente já vê algumas iniciativas na raça Nelore de avaliação de precocidade de machos. É um processo um pouco complexo de coleta de dados, mas que se a gente fizer de maneira planejada, desenvolver um protocolo, a gente também pode incorporar esse fenótipo nos processos de seleção para combinar a redução da idade da fêmea no início da reprodução com a redução da idade do macho no início da reprodução. Eu acho que isso vai fazer o processo como um todo ser mais eficiente. Sim. O Rodolfo, o mais legal é que tudo isso está acontecendo, por exemplo, nesse projeto Basa VT Milk, que aqui nessa semana especial de transmissão do Canal do Boi recebe o batismo de RIG, né, de redução do intervalo de geração, que está sendo muito bem definido aqui, agora sim bem definido, né? É o contrário do GIR na sigla, mas é que na verdade é tudo a favor do que todo mundo está pregando e buscando, não só aqui, mas no campo todo mundo está esperando avidamente. Mas a verdade é que todo esse processo está sendo muito bem conduzido de maneira técnica, com todos os cuidados. E aí na parte técnica que eu queria que você desse o seu depoimento a respeito, nós vamos ter uma semana para você fazer detalhe por detalhe. Mas assim, a grosso modo, hoje a doutora Flávia falou das metodologias de coleta das informações, dessas informações que são fundamentais para tocar esse projeto e definir o time de fornecedoras de embriões com a confiança que o senhor Evandro precisa. E ela colocou até o tamanho da agulha que é utilizada, como é que é feita a introdução, enfim, o cuidado com a bezerra, que tem um espaço físico menor. E lá na frente, uma vez já coletado o embrião, muda alguma coisa neste produto em relação ao que atualmente é feito já em maior escala, que é a produção de embriões para FIV ou para congelamento, e aí utilização em receptoras? Por ser muito jovem o animal, muda alguma coisa? Tomando todos os cuidados mencionados, do ponto de vista do processo de aspiração, não muda em nada.
tomar cuidado. Nós coletamos uma série de menininhas aí para mandar embrião, para exportar embrião. E estava conversando com o Alexandre e cuidado. Não ultrapasse, não explore exageradamente. Entra com a sonda, uma sonda específica, própria para isso. Posiciona bem o ovário, faz a aspiração. Deixa, não tem problema, na próxima vai dar certo. Uma das coisas que nós temos que constatar, porque eu também conversei com vários colegas que estão tentando fazer essa experiência, eles não estão tendo muita experiência porque a produtividade, a produção é muito baixa e tal. Nós fizemos esse trabalho há muitos anos atrás, mas bezerras bem mais jovens, bezerras de 2 e 4 meses. Mas foi por laparotomia, mas pode fazer por laparoscopia. E aqui, você pode ter algumas dessas matrizes, dessas bezerras, dessas novilhas, ainda o ovócito, a gente diria assim, um pouco incompetente. Ele ainda não está preparado para maturar e fecundar e virar embrião. Mas isso a gente consegue fazer com um tratamento muito simples, sem exploração também, sem tirar a fertilidade futura desse indivíduo. Então, a competência ovocitária é com certeza um dos assuntos que vai acabar sempre caindo na mesa toda vez que a gente falar de redução de intervalo, de aspiração de bezerros, novilhas, mas é uma coisa que também a gente, com as ferramentas hormonais que você tem hoje, você consegue trazer essa imaturidade ovocitária para um status maturo e conseguir produzir embriões sem comprometer a fertilidade futura dessa fêmea. Pela sua experiência, Rodolfo, esse gado que está aí atrás, que a gente pode olhar aí à nossa esquerda, o que você acha? Tira os machos, obviamente, né? É possível fazer esse processo nesse tamanho de gado? Com as maiorzinhas, sim. Sim. Elas estão entre 9 e 11 meses, mais ou menos. Aí lá em casa, hein, alguém deve estar olhando essas bezerras e falando assim, "Ai, lá em casa." E aí o senhor Evandro hoje salientou que esses embriões que nós vamos vender no sábado são 200 embriões. Você conhece alguma história parecida com essa, Rodolfo? 200 embriões top de avaliação e de consistência e de bezerras à venda numa noite só. Você imagina um alvoroço. Não, isso aí é inédito. O mercado internacional mas tinha que ser, de quem que tinha que partir? De quem que, né? Pois é, mas o mercado internacional chegou a se agitar. Nossa, eu quero demais, mas bom. Não tem ainda o protocolo, não dá tempo. Calma, né? nós corremos atrás do protocolo. O protocolo é comigo. Se esse gaúcho lá fora, ele ia dizer, ai, que bom se cesse. Não é ainda, né? Aliás, amanhã, só fazendo um anúncio aqui, nós vamos ter, além do Rodolfo e do Fábio Toral, nós vamos ter aqui a doutora Líria Okuda, que é diretora do Instituto Biológico, o laboratório de doenças virais, enfim, muito ligada e conectada nessa questão de exportação, protocolo. Vamos ter também o colega Reuel, da Biogênesis Bagó, que está muito também ligado no tema da vacina, de vacinas. Então vai ser muito bom a gente ampliar isso também. Fábio? Eu acho que o Daniel levantou uma questão a respeito da comercialização do material genético, e isso me fez lembrar uma conversa que a gente estava tendo um pouco antes, que é como fazer esse material genético de boa qualidade chegar até o usuário final. O processo de melhoramento ele vai desde da avaliação do fenótipo, passa pela avaliação genética, a seleção, mas ele só é concluído quando esse material genético de boa qualidade está lá numa fazenda comercial, produzindo leite ou produzindo carne. Que é o fim, né? Exato. Mas já renovou todo o nosso processo de melhoramento para a próxima. É um ciclo, é um ciclo, não né? termina nunca. Sempre retroalimentado pelos dados, enfim. A gente tem que, como melhoristas, nós temos que pensar em formas de compartilhar esse material genético de boa qualidade, né? Então hoje nós conseguimos multiplicar os animais de maneira mais intensa, isso acaba reduzindo o preço de cada produto que é comercializado e facilita o acesso. E uma outra o objetivo do seu Evandro. Perfeito. Né? E uma outra coisa, quando a gente tem uma cadeia de melhoramento genético que envolve uma raça, que envolve o cruzamento de duas raças, a gente tem, por exemplo, vamos falar do
do gado de leite. Nós temos a produção de gado F1, que é uma produtora de leite excepcional. E hoje a gente consegue utilizar uma vaca GIR de alto potencial genético, tanto para a produção de material genético GIR para repor o rebanho, quanto para transferir esse material diretamente para o produtor por meio de embriões F1. Então, usar uma fêmea GIR de alto valor genético, tanto para a produção de GIR para a reposição, quanto para a produção de embriões F1, é uma ferramenta extremamente importante e que facilita a disseminação do melhoramento genético e reduz uma coisa que a gente chama de defasagem genética, que é a diferença do potencial genético daqueles animais que estão nos núcleos de seleção e aqueles animais que estão no extrato comercial e que acabam representando um percentual muito grande do rebanho nacional. Chega de produção, né? Chega mais rápido, né? Chega quase que imediatamente, né? Nesse F1. Posso fazer uma volta aqui? Você estava falando, um colega nosso, Gerson Moreira, fez uma pergunta através dos telefones, você podia até depois dar um toque, então, né? O tempo todo na tela aí. Pode abusar do pessoal da Central Leilões, que eles estão interagindo com a gente todo Nosso colega pergunta, o que você ainda acha da coleta por laparoscopia, que você falou que fez no passado, versus o uso das probes, da ultrassom. Como você vê isso, Rodolfo, como especialista, tendo vivido essas duas situações? Eu acho que hoje... porque é o conceito da velogênese, né? Isso eu vi os primeiros trabalhos na França em 95, acho que foi. Então logo em 2000 a gente fez alguma coisa lá, mas por laparotomia. Não há mais a necessidade de você fazer isso com uma bezerra de 2 meses, 4 meses de idade. Se você quiser descer a esse nível, você sim vai precisar continuar usando a laparoscopia. Mas é tranquilo. Quem já fez em ovelha, sim, na é ovelha mais ou menos a mesma hipótese. Só que nesse caso, você, com certeza, esse ovócito, ele é incompetente. Ele precisa de um estímulo hormonal para fecundar e virar embrião. In vitro ou na bezerra? In vitro. 3, 4 meses. O fato é que você tem esse crescimento de folículos até a pré-puberdade, vamos dizer assim. Depois o número de folículos recrutado por onda folicular, ele é intenso nessa fase. E a ideia era aproveitar isso ao máximo. Depois, quando chega perto da puberdade, continua as ondas de crescimento folicular, só que o número de folículos recrutados por onda é menor. Então a ideia lá atrás era não desperdiçar esse mundo de folículos que estão crescendo nos ovários dessas bezerras nesses 7 meses aí. Mas hoje, que nem eu digo, se você quer descer a esse nível, não tem jeito, tem que continuar usando laparoscopia. Agora, com essas adaptações que foram feitas, com sonda transcervical setorial adaptada para bezerras, com todo o cuidado, eu acho que, aí é uma questão de análise, de a gente discutir muito claramente qual que é o objetivo. Com 8 a 9, 10 meses já seria justificável essa probe. O mais importante é que todos esses assuntos nós vamos intensificar o debate sobre isso, e nos foi dada absoluta liberdade pelo mentor intelectual desse projeto e dessa semana RIG Basa VT Milk. O senhor Evandro falou o seguinte: não, eu quero ir no cerne da questão, eu quero ir no núcleo da terra para poder mostrar exatamente a realidade, a verdade e abrir os olhos de muita gente. Por isso que eu chamei aqui desde a abertura de uma prestação de serviços, esta que o projeto Basa VT Milk está colocando, e eu repito, para nossa alegria, aqui pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, nesse momento ainda pelo Agrocanal, mas já fizemos hoje pelo Canal do Boi, 3 horas de bate-papo aqui, muito intenso, /produtivo, /esclarecedor, e que vai continuar durante toda essa semana, porque nós ainda temos muita gente chegando para Araçatuba para participar, tanto aqui como também de maneira virtual, com participação de cientistas, pesquisadores, técnicos que estão em outras partes do mundo, que vão fazê-lo de forma virtual, mas com essa seriedade que é real, né, e com a agilidade da tecnologia que nos permite atingir
essas pessoas e levar até o Brasil inteiro esclarecimentos como os que o Rodolfo está prestando aqui, também o professor Fábio está aqui também, enfim, eu repito, é um momento histórico que nós estamos vivendo aqui, ainda mais num feriadão igual a esse, né, Fernando? Eu acho que isso me faz lembrar muito a série de workshops que a gente criou aqui por 10 anos de genômica aplicada à pecuária. Também foi algo parecido, o canal era outro, na verdade não era um canal, né, não tinha o canal do boi, mas a gente fez um workshop que começou assim com uma ideia, pô, você vai trazer meia dúzia de pesquisadores de fora para uma semana de trabalho numa sala fechada, por que não abrir isso por um dia? Abrimos isso por um dia, foi um sucesso, naquela época estavam começando o desenvolvimento da genômica, a gente teve uma ascendência de pessoas, esse workshop rolou por 10 anos, formou cabeças, formou pessoas, foi uma escola, quem sabe a gente está começando aqui um pontapé por um outro canal, conversando direto com o produtor. Claro que esses vídeos todos vão ser registrados, quem sabe isso forma um material histórico, uma memória, em que a gente possa começar a formatar de uma forma mais prática. Hoje nós tivemos uma visita de 2 pessoas da região aqui próxima, criadores interessados, que sabendo do evento pelo canal, eu posso ir aí? Claro que sim. E está aberto, claro que não temos aqui uma estrutura para receber centenas de pessoas, mas quem sabe nos próximos anos, com o fim da pandemia também, a gente vai ter isso, né? Então, e a gente tem nessa semana ainda, para quem não tem a disponibilidade de estar aqui com a gente, esse conteúdo que vai ser muito rico em função da gente mostrar outras tecnologias que foram implantadas aqui, né? Nessa ideia que o Fernando teve, de mostrar ferramentas para uma produção sustentável de maneira economicamente viável. Nós temos aqui sistema de irrigação, nós temos formação de pastagem, enfim, tamanho de piquete, tudo isso a gente vai poder mostrar na prática. Sim. Aqui o curral, essa questão do manejo reprodutivo, queria que você falasse sobre isso. Nós temos muita gente importante vindo para cá ou participando de forma virtual. Sim, isso faz parte aqui do nosso contexto, que está realmente no começo, mas um começo que eu espero que sustentável e muito auspicioso, em que a gente fez uma situação, por exemplo, de irrigação subterrânea para o microgotejamento, que é um sistema que tem interessado a muita gente, o pastejo sobre esse sistema, o uso mais intensivo do pasto e aumentar a densidade de unidade animal de 1 unidade por hectare para 10, 15 ou mais, né? Então esse tipo de sistema a gente tem a pretensão de mostrar aqui. Essas coisas todas que nós estamos discutindo aqui também vão ser, essa memória vai estar registrada no site, né? Seria legal até apresentar isso aí para os telespectadores, uma hot site onde tudo isso está disponível, né? Você está vendo aí o site da Central Leilões e do Canal do Boi, que vão te remeter a essa página que o Fernando está citando. Nós temos o hot site do evento, que tem toda a explicação de como foi concebido isso, né, que é o site das Fazendas do Basa, que está aí na sua tela agora. Você pode clicar ali, vai saber toda a montagem, a ideia, o embrião e depois as coletas de embriões, os testes feitos, né, com o Bernardo, a doutora Flávia, que hoje participou com a gente ao vivo, enfim, até materializar tudo isso num catálogo que vai estar à sua disposição no sábado à noite. E por que não vender antes? Porque nós estamos chancelando cada produto que vai à venda no sábado com a organização da Central Leilões, e por isso os telefones da equipe comandada pelo Lourenço Campos estão à sua disposição para você interagir, já estudando, pedindo indicações e explorando um pouquinho, pelo menos, do conhecimento que é vasto dessas verdadeiras enciclopédias que vão participar, estão participando com a gente e que vão formar no final, né, vários links com uma verdadeira enciclopédia gigante que é essa semana RIG, redução do intervalo de gerações, né? O giro ao contrário, né, do giro leiteiro das Fazendas do Basa, que estão capitaneando esse evento extraordinário aqui, junto com a vitrine tecnológica do leite, o VT Milk, do Fernando Garcia. Professor Dr. Toral, muito obrigado pela sua participação. É só o primeiro dia, nós temos muito ainda a desfrutar do seu conhecimento aqui, e nós, desse ambiente criado pelo Fernando aqui para nos abastecer, preencher um pouco mais da nossa carcaça com essa recepção extraordinária que hoje nós provamos, e isso vai ser uma constante para que a gente possa deitar suspeição sobre esse projeto. Obrigado pela sua presença, obrigado também, Rodolfo. Obrigado. Que isso. Fernando,
chegando ao final do primeiro dia, porque é feriado, que tem compromisso, uma barbaridade, mas eu acho que nós fizemos um pouco de história aqui. Você e o Evandro Guimarães ajudaram a escrever essa página bonita do leite, do gileiteiro, da pecuária, da genômica, enfim, de uma série de assuntos que nós temos ainda mais 4 dias para abordar antes do martelo comer e o João Campos desovar esses embriões históricos e também essa bezerrada que está aqui do lado, né? Sim. Eu já disse no início, é um orgulho, uma satisfação enorme tê-los aqui, nossa assistência super privilegiada. É muito interessante a gente se sentir em casa, receber as pessoas aqui e receber, obviamente, sugestões, críticas, avaliações. Eu espero que esse lugar passe a ser, a partir desse dia tão interessante, um lugar de encontro de pessoas, né? O projeto VT deve ter, a partir do ano que vem, com a melhora da situação aí que a gente viveu nesses últimos meses, passe a ter os seus dias de campo, primavera, verão, outono, inverno, mostrando as possibilidades não só na pecuária, mas também na agricultura. São 80 hectares de área própria e também arrendada, toda integrada, de relevo muito bom, de clima desafiador. Então, assim, tecnologias de irrigação, sem irrigação, adubação, uso de micro-organismos para melhorar a produção. E no caso do projeto VT1000, que eu giro em cima disso, né? Oxalá, a partir do ano que vem, a gente tenha condições também de fazer a ordenha de animais, com isso provar, como eu disse, fazer a medida fenotípica, né? Tirar a prova dos 9 é fundamental. O seu Evandro, no BASA, ele fala sempre uma palavra, mas eu não me lembro se é diligente ou muito cuidadoso e diligente, sempre numa linha. Ele usou esse processo para selecionar. Então, mães boas, avós boas e touros também bons, gerando animais bons. Assim, ficou fácil, né? Então, isso tudo tem que ser medido. A gente quer medir produção, medir qualidade do leite, medir célula somática, medir fertilidade de tourinhos, enfim, novas coisas, e fazer disso um centro de uma universidade do GIR, quem sabe, aqui dentro. Eu já sei até onde você vai colocar essa ordem. Eu sei que vai fazer fila o pessoal aqui para ser parceiro seu, porque afinal de contas tem muita credibilidade. E é isso que nos honra. E você está perguntando agora, você que está ligado no canal do Boi, viu aí o final do leilão da Dona Cida e seu Expedito Ribeiro. Nós estamos ao vivo em Araçatuba, terminando a participação desta segunda-feira dentro do programa Mais Pecuária, que agora está linkado no Agrocanal e também aqui no canal do Boi, para comentar um pouquinho sobre esta semana RIG BASA VT1000. RIG, que vem de redução do intervalo de geração, que é a manchete desse encontro, que vai difundir informação, debater metodologias e processos que vão ajudar no ganho genético do gir leiteiro, no caso aqui das fazendas do BASA, que representam uma referência em seleção de gir leiteiro e que tem a missão de democratizar cada vez mais genética selecionada para altíssima produtividade, com o máximo de acurácia, graças à utilização de tecnologias como a genômica, no seu rebanho, para que todo mundo tenha acesso a essa base que vai formar a bênção chamada Girolando, produtora de leite com rusticidade, com produtividade para o mundo tropical e para quem mais quiser desfrutar dessa invenção brasileiríssima que é cada vez mais aprimorada por selecionadores como as fazendas do BASA. Dentro dessa parceria com a vitrine tecnológica, o VT1000, que no caso aqui encabeçada pelo José Fernando Garcia, que você acabou de ouvir nesse finalzinho da nossa participação. São praticamente 6 da tarde, né, meu caro Zaidan? Feriadão e nós aqui trabalhando, não, 6 da tarde em ponto agora, ou em número, né, porque meu cebolão aqui é meio quadrado e não tem mais os ponteiros. Então eu volto com você aí em Campo Grande, agradecendo a audiência de todo mundo que esteve com a gente nesta segunda-feira, aqui pelo Canal do Boi, também pelo Agrocanal, agora nesse fim de tarde, e é só o primeiro dia desta primeira página, vamos dizer assim, de uma história que nós estamos escrevendo junto com o BASA e também o VT1000. Então amanhã, do Bom Dia Produtor, a partir das 7h20 da manhã, estaremos de volta com esse timaço de feras aqui que vão falar sobre esse processo de redução do intervalo de geração num ambiente mais ou menos, eu diria que um cenarinho medião, como diria um amigo nosso também antigo, um parmeirense, que estaria encantado com esta imagem da Marechal Rondon passando ali entre a VT1000 e a cidade de Araçatuba, de onde eu me despeço agradecendo mais uma vez meu caro Jorge Zaidan. Legal, obrigado. Bela imagem da Marechal Rondon. Obrigado, Daniel de Paula. Amanhã tem mais no Mais Pecuária.